Fala pessoal, beleza? Hoje vim aqui tentar cobrir mais um vídeo sobre atalhos do LunarVim, né? Aquilo que eu não compartilhei nos outros dois vídeos sobre minha migração do VS Code para o LunarVim e também de alguns atalhos que eu costumava utilizar no VS Code no LunarVim, né? Eu vou deixar esses dois vídeos aí linkados ou no card ou na descrição. E hoje eu vou tentar cobrir aqui mais alguns atalhos que eu utilizo no meu dia a dia e alguns atalhos que eu considero útil e talvez não utilize tanto, enfim. Eu vou tentar aqui utilizar deles, beleza? E mostrar para vocês como funciona. Não só atalhos, né, mas também algumas combinações de comandos. Então eu vou aqui abrir um arquivo recente só para a gente utilizar de base. Acho que eu vou utilizar outro aqui porque esse daqui é dos comandos do LunarVim, então eu vou deixar aqui só para ficar um conteúdo mais real, né? Então esse projeto aqui, ele é um projeto open source, então não tem problema compartilhar o código com vocês, né? Inclusive, quem quiser participar, né? Eu sou um dos cofundadores do projeto aí e a gente está precisando de ajuda lá nessa parte de open source, né? Fazer uma propaganda aqui, mas quem quiser atuar também, ajudar a gente na codificação, é um projeto de mentorias, né? A gente está fazendo de forma aberta, é um projeto para ajudar as pessoas que estão iniciando na área de programação. Enfim, é um projeto bem legal e está totalmente aberto lá, precisando de ajuda para resolver as issues, beleza? Enfim, vamos lá para a parte de atalhos, né? E comandos. Enfim, a primeira coisa que a gente vê aqui, que eu vou compartilhar com vocês, seria a relação da numeração de linhas, né? Então a gente tem aqui a numeração das linhas, caso a gente queira remover essas linhas, né? A gente pode setar aqui um no, né? Eu considero que seja um no number, alguma coisa assim. Mas é o comando para a gente poder desativar, e para ativar é só colocar o 2.set nu. Então ele mostra aí as linhas. E também existe uma forma de você ativar as linhas relativas, né? O NeoVim, ele já vem com essa definição já padrão, que seria as linhas relativas, né? Vou ativar aqui para ficar mais fácil de mostrar, né? Então, ó, essas linhas, elas são relativas. Então, dependendo da linha que eu tô, ele mostra quantas linhas para baixo eu preciso e quantas linhas para cima eu preciso para poder fazer o meu salto, né? Então eu vou fazer um salto aqui só para vocês verem, ó. Então, digamos que eu esteja aqui na linha 24 e eu queira subir ali para o return, né? Então eu vejo que é a linha 14 para cima. Então eu digito aqui 14, né? E coloco o meu K. Opa, deixa eu voltar aqui. 14K. Beleza. Então aqui tá certo. Eu só vou ativar aqui o meu screen aqui para vocês conseguirem ver o que eu estou digitando aqui, beleza? Enfim, então aqui eu consigo fazer os saltos, né? Então se for para baixo é o J, se for para cima é o K. Então, digamos que eu estou aqui no return, eu quero ir ali para o aside, né? Então 17J, estou aqui no meu aside. Então eu consigo fazer esse tipo de salto, né? Porém, essa configuração ela é temporária, né? Como eu ativei ele utilizando o set, ela é uma configuração temporária, né? Então eu vou até quitar aqui do meu LunarVim, vou dar aqui de novo para ele abrir aqui. E vou apertar R para abrir arquivos recentes, abrir o arquivo que eu estava, né? E pode ver que não está funcionando mais as linhas relativas, né? Uma forma de corrigir isso é adicionando isso no meu arquivo de configuração do LunarVim. Né? Então eu posso vir aqui em Keymaps, já tem alguns Keymaps já pré-definidos aqui, inclusive esses dois aqui eu vou falar um pouquinho depois, mas eu vou descomentar aqui com o líder bar. E aí eu já tenho as minhas linhas relativas ativadas toda vez que eu iniciar o meu LunarVim. Então isso não vai precisar ficar colocando aquele set toda hora. Então eu vou dar o Ctrl S aqui, ele já vai fazer o reload automático e pronto, já está com as linhas relativas novamente. Então isso era uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, né, em relação as linhas relativas e como ativar e desativar ou como mexer no arquivo de configuração. Claro, esse arquivo de configuração ele já está modificado, porque como eu falei nos outros vídeos, eu estou utilizando um repositório que eu peguei de exemplo e fiz algumas modificações em cima disso, né? Inclusive é uma das coisas que não tinha lá, que eu fui adicionando depois. Enfim. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão de mover páginas, né? Então, digamos que eu vá para um arquivo maior aqui, vamos para esse aqui, porque é um pouquinho maior. Então,
em vez de eu ficar utilizando o J e o K para ir para cima, para baixo, eu posso utilizar o Ctrl D, né, que eu vou saltando uma página para baixo, né? É uma quantidade de linhas específicas que eu vou utilizando para me poder navegar mais rápido para baixo e para cima, né? Então, Ctrl D para baixo, Ctrl U para cima. Então, eu faço essa navegação de uma forma mais rápida, né? E aí, uma tecla que é combinada com isso é o ZZ, né? Que serve para centralizar o meu cursor, né? Então, eu estou aqui, vamos supor que eu esteja aqui embaixo, né? Aqui na linha 84, eu queira centralizar para esse cursor ficar no meu centro de visão, né? Então eu posso teclar ZZ e pronto, ele centralizou aqui a linha 84 no meio do buffer para ajudar também você a visualizar melhor o que tem para baixo, para cima, enfim. É uma coisa que eu acho legal e é bem comum o pessoal que usa Neovim, eles utilizarem esse atalho combinado com o Ctrl D e Ctrl U, né? Então você dá o Ctrl D aqui e ZZ, né? E Ctrl D, aí ele já estava lá, então eu vou dar de novo aqui, ZZ. E Ctrl U de novo, né? Então, enfim, existem alguns atalhos que combinados eles se dão bem, né? Então, outra coisa que eu costumo fazer aqui também, né? Vou dar aqui líder barra para descomentar, é utilizar aqui o Ctrl D combinado com o ZZ e o Ctrl U também. Então, aqui é uma forma de você criar um atalho aí, né? Um key map, né? No normal mode, ali depois do ponto ele mostra, né? Que é o normal mode aqui. E aí o Ctrl D ele vai passar a se comportar com Ctrl D e ZZ, né? Então eu vou salvar, vou voltar lá para o meu arquivo, vou subir aqui para vocês verem, eu vou dar Ctrl D, ele já está centralizando. Vou descer, centralizou e Ctrl U a mesma coisa. Ctrl U ele sempre vai centralizar o meu cursor porque eu coloquei o ZZ para fazer depois, né? Então isso é uma das coisas também. E também, continuando na navegação vertical, digamos assim, eu posso utilizar outros atalhos que eu esqueci de mencionar nos outros vídeos, que é o GG, para você ir para o topo do arquivo, e o G maiúsculo para ir para o final do arquivo. Então, se eu quiser navegar para o começo do arquivo ou para o final do arquivo, né, eu acho que isso é bem utilizado na questão quando você quer checar os imports, né, então você dá GG aqui e você já consegue ver a parte de imports aqui, porque eles sempre ficam no topo da página, né, então é uma coisa interessante também. Um outro atalho, né, que é bem comum utilizar é o GD, Go to Definition, né? Então, digamos assim que eu estou utilizando esse hook aqui, Use User, né? E eu quero abrir esse arquivo, eu quero ver o que tem dentro. Se eu apertar GD, eu vou lá para minha definição do user. E aí eu consigo caminhar, digamos assim, né? Movimentar meus buffers através dessas definições com Ctrl O e Ctrl I, né? Então eu consigo navegar assim entre essas definições, né? Esses últimos acessos que eu fiz, né? Então eu vou ver se eu acho algum que tenha 3 ramificações aqui. Vamos ver se esse aqui eu consigo. Ó, esse aqui sim, ó. Então eu utilizei o format mentor card. Eu posso abrir essa função validate undefined aqui com GD também. E aí, caso eu queira voltar lá para minha função use user, né, ou para minha mentors, eu posso dar Ctrl O e Ctrl O de novo, né? Então, voltei aqui, ele vai navegando sempre entre aquilo que você já acessou. Inclusive, meu screen key parou de funcionar de novo. Deixa eu ver aqui o que é. Beleza, voltou a funcionar. Enfim, então você consegue fazer esse tipo de navegação dessa forma, né? Fazendo esse Ctrl U e Ctrl O e Ctrl I, né? E aí uma outra coisa que eu acho interessante também na parte de navegação e também de edição é a parte de combinações para poder deletar, inserir e copiar algum arquivo. Então eu cheguei a mostrar um pouquinho no outro vídeo, né? Mas aqui eu vou mostrar melhor. Então aqui eu estou dentro de chaves, né? Então eu tenho data, error, load, refetch. Então digamos que eu queira deletar todo esse conteúdo dentro das chaves. Então eu posso digitar DI, né, que é de inside, e fazer a abertura da chave aqui, né, e teclar a abertura da chave. Então ele deletou tudo, né, que tem dentro dessa chave. Ou caso eu queira, né, deletar tudo que está em volta dessas chaves, eu posso colocar DA e a chavinha,
né? E aí eu consigo deletar tudo que está em volta disso, né? E eu posso combinar isso tanto com D quanto com C, quanto com o V, né? E aí eu posso utilizar o V é para selecionar, claro, né? Então VI chaves, eu seleciono tudo que está dentro das chaves, ou caso eu queira substituir, né? Que é a tecla C, eu posso vir aqui e colocar CI chaves. Né? Então eu consigo substituir a tecla C, ela basicamente é como se você fizesse um D e o I ao mesmo tempo, ou seja, você deletou e foi para o modo de insert. Então essa tecla C, ela faz basicamente isso, né? E que você deleta e vai para o modo de inserção. Existem outros atalhos aqui que eu acho legal, que é o, que você cria uma nova linha e entra em modo de inserção, né, que é bem utilizado também. O A maiúsculo, que ele vai para o final do arquivo, né, e entra em modo de inserção, né, também. É um dos atalhos que eu utilizo também. E acho que basicamente é isso, né. E aí eu vou passar mais alguns atalhos aqui. Um outro que eu acho interessante é o líder SR. Ele abre arquivos recentes, então os arquivos que você visitou por último aqui, ele sempre vai mostrar numa lista hierárquica aqui, do último até o primeiro que você acessou, digamos assim, né? E aí você pode acessar. Existe também uma forma de você dimensionar o tamanho da janelinha aqui, digamos assim, né, do buffer, né? Que é segurando o Ctrl e movimentando a setinha, né? Então eu consigo fazer esse controle com o Ctrl e a setinha. Existe um outro comando que é o git blame, né? Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas o git blame, ele é basicamente uma forma de você ver quem foi que comitou aquela linha que você está agora, né? Não só isso, né? É comum ao git lens do VS Code, uma extensão. Então, se eu digitar aqui leadergl, ele vai me mostrar quem foi que fez as alterações nessa linha, né? Então, eu posso ir navegando entre as linhas e gitl, e eu vejo aqui as pessoas que fizeram a alteração, né? Geralmente você quer saber quem foi que fez, às vezes para perguntar alguma coisa, às vezes para tirar alguma dúvida, né? Então, é basicamente isso. Aqui, uma outra coisa que a gente pode utilizar é a letra K maiúscula, então Shift K, né? Ele mostra aqui como se fosse um hover, né, do VS Code, né? Quando você passa o mouse, ele mostra lá quais são os tipos, variáveis aceitas, enfim, algumas coisas. E se você apertar Shift K de novo, ele vai aqui caso você queira copiar alguma coisa para colocar no Google, enfim. Você pode usar os comandos do Vim aqui tranquilo, Y para copiar, enfim, várias outras coisas você pode utilizar aqui. E para fechar é só teclar Q. Né? E como eu falei antes, a tecla líder barra, ela dá um toggle de comment, né? Então eu posso comentar e descomentar através da tecla líder barra. Não preciso selecionar, se eu der o espaço barra, ele já comenta a linha que eu estou no momento, né? É uma outra coisa que é interessante. E acho que aqui de navegação é isso. Uma coisa que ficou bem vaga no outro vídeo foi a questão do NVim3, né? Que é esse plugin aqui de Explorer, né? Então, uma das coisas que eu não mencionei foi isso. Então, eu vou voltar aqui para o estado inicial. Deixa eu minimizar essas pastas aqui. E aí, basicamente, você consegue abrir uma pasta com Enter, né? Você consegue dar um toggle nessa pasta com Enter. Então, eu estou apertando o Enter aqui, ele está dando toggle. Ou você pode utilizar o L, né? Opa, apertei errado aqui. L. Então, esse L, ele faz a abertura da pasta e o H, ele faz o fechamento, né? Então, eu consigo utilizar aqui, ó, L, H. Então, L, H. Eu faço o toggle com L, H. Ou eu posso utilizar o L também, ele também funciona, tá? Só o L, ele faz o toggle, ou o H, ele fecha aí. O H, ele não tem toggle, ele só fecha. Enfim. Um comandinho também aqui, uma tecla que a gente utiliza bastante, é a de mover, né? Então, é uma sequência de comandos, assim, de teclas. Então, vamos supor que eu queira mover esse arquivo aqui, mentors, para a pasta dashboard, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu faço é marcar ela com a letra M, e aí eu vou para a pasta que eu quero mover e digito BMV. Então ele vem aqui, na verdade, creio que não importa a pasta que você vá, mas você tem que escrever aqui agora. Então eu vou colocar aqui dashboard e vou dar enter e ele vai mover aqui. Eu não vou executar porque senão
É, vai, vai ser chato para me tirar, mas enfim. Eu posso mover aqui, né? Ele tá até escrito aqui, ó, move to, e aí você coloca a pasta que você quer mover. Claro, teria que colocar o caminho completo, SRC, enfim. Mas aqui você consegue fazer, você consegue mover, e aí para tirar aqui você consegue dar um toggle nos arquivos marcados dessa forma, né? E aí, para criar um novo arquivo, existe um macete aqui, então a pasta que você está selecionada, você aperta A, ele já abre aqui, ó, ele abre na pasta Pages, e aí se eu quiser criar uma pasta, eu posso criar a pasta só com barra, então, digamos, se eu quero criar uma pasta, eu coloco barra no final, se eu quero criar um arquivo, eu ou deixo sem a barra, ou eu deixo a extensão desse arquivo. Então, só para vocês verem aqui, ó, eu vou criar teste barra, então ele criou uma pastinha aqui, ó, vazia, né? E aí, ó, daqui dentro eu vou dar de novo, e ele abriu aqui teste, e eu vou colocar um arquivo, então eu vou colocar teste.tstx, e aí ele criou o arquivo aqui, e se eu quiser deletar, dy, né? Então ele fez a deleção aí. Aqui eu consigo fazer o recorte com X também, né? E colar com P, né? Então, ó, copiei, recortei o index ali, né? E movi para a pasta aqui sign up. Então, vou voltar para lá, para onde estava. Então, recortei de lá e colei aqui. O C faz a mesma coisa, né? Então, o C ele copia e cola com C e P para copiar e colar. Uma outra coisa também interessante é que se você selecionar um arquivo, né, então vamos aqui nesse terms aqui, se eu der Ctrl V, ele vai dar um split horizontal, digamos, vertical, acho que é vertical nesse caso, né, então ele deu um split aqui, né, e eu consigo navegar aí com aquele atalho Shift H e W, H e L, e aí aqui quando eu for abrir um terceiro, né, eu posso escolher qual a janela eu vou abrir ele. Então, se eu, por exemplo, quero abrir esse daqui, vou dar Ctrl V de novo, e aí ele me pergunta aqui embaixo, ó, pick window, né? Ou eu utilizo A ou a B, né? Então, eu posso abrir esse arquivo ID nesse buffer ou nesse. Então, vamos supor que eu queira no A, vou colocar A, ele abriu aqui, né, no lado esquerdo desse A, né? Então, é bem interessante essa parte aí, né? Então, para fechar, você utiliza o que mesmo, porque isso aqui, como eu falei, ele não é um buffer, digamos assim, né? Então, ele não, se você der um close buffer, ele não vai fechar, porque ele é basicamente uma divisória, né? Como se fosse uma janela. Então, para você fechar, tem que ser com o que mesmo, né? Então, aí você consegue fechar. E aqui, para finalizar aí o vídeo, que já deu 17 minutos, existe uma forma de você dar um toggle aqui nos arquivos que tem ponto, né? Então, vocês estão vendo aqui que não tem nada, né, de arquivo de ponto. Então, se eu digitar H maiúsculo, né, Shift H, ele vai me mostrar os arquivos, ó, .env, .slintcache, enfim, .reactmail, .next. Ele dá um toggle nos arquivos que tem a extensão ponto, né? Geralmente, a gente não quer ver esses arquivos, a não ser que a gente precise mexer neles, né, quando a gente está navegando entre a aplicação. E esse H, ele faz com que a gente consiga fazer esse toggle aí dos arquivos que tem ponto. Enfim, quero agradecer a cada um de vocês aí que acompanhou. Tentei seguir meu script o máximo possível aqui para mostrar alguns atalhos interessantes, né? Coloquei algumas coisas que não estavam no script, então peço que você curta aí, caso tenha algum amigo que esteja utilizando isso ou queira migrar ou tenha interesse em ver esse tipo de conteúdo, compartilha com eles. Se inscreve no canal aí, que a gente está crescendo agora, né? Tá começando agora o canal e o último vídeo aí bombou, deu 19 mil views até o momento, né? Então, eu queria pedir para vocês compartilhar aí e agradeço demais a visita de vocês aqui e um abraço e tchau, tchau.